lança cruzamento, Catarino, golo! Torriense está lá dentro, o Torriense na sequência aproveitou e marcou. Catarino. Não é qualquer um que chega ali que faz golo, tem que se ter qualquer coisa, mas no futebol é o melhor, é o golo, sem dúvida. Neymar. Não, sou eu. Este aqui é o Neymar. Sou eu? É o Neymar, é parecido. Tu jogavas a bola? Perguntas até pai. Este era o Torriense, aqui, mas eu jogava no Vitória. Ver estas imagens a seguir à minha mãe, é a minha melhor amiga. Mas é uma grande paixão. Acho que não me consigo ver na vida sem uma bola. Muito complicado. A minha ideia sempre foi correr, viver o futebol, conhecer novos sítios, embora me trouxesse alguma tristeza porque me afastava das pessoas que eu amava, que eu amo, principalmente a minha mãe, com quem vivi sempre, e para mim era partir-me o coração, sempre tinha que sair de casa, mas ela também sabia que, se fosse hoje, voltando atrás, se fosse hoje, se calhar não tinha feito. Se fosse hoje, não trocava os anos que passei fora para as ausências que tive da minha mãe. Mas pronto, a vida foi assim, e foi o que eu escolhi, e ela também compreendeu isso. Desculpa, mas quando falo da minha mãe é assim. Não tens de pedir desculpa. É uma ligação muito forte, não é? Gostava que ela tivesse cá para depois ver isto. Ia ser. Passa à frente. Depois de saber toda a minha história, sinto-me que fui uma pessoa privilegiada e abençoada. Tive muita sorte na vida. E é uma história já com 46 anos que começou numa travessia sobre as tuas margens do Rio Tejo. Nasci na ponte 25 de Abril, dentro de uma ambulância. O meu apelido era o 25 de Abril, o 25. Toda a gente me chamava o 25 de Abril. E eu, quando era miúdo, não ouvia aquilo, mas 25 de Abril, tu me chamava 25 de Abril, porque a minha mãe me conhecia assim. Porque é que eles se chamavam 25 de Abril? Porque eles sabiam a história, não sabiam. E ficou durante muito tempo. Ainda hoje há algumas pessoas mais idosas que me chamam 25. As raízes de Paulo Catarino entroncaram-se em Setúbal. Um bairro humilde, onde o teto tem janelas para os sonhos da boda. Aqui estavam 4 casas seguidas. Morei aqui até aos 14 anos. Só eu e a minha mãe, né? Com poucas condições, mas sempre faltava nada. Naquela altura havia muito poucos jogos, né? Mas do pouco que imaginava, só me via a fazer aquilo. Aquilo foi uma... Acho que é difícil falar desta paixão, porque é uma coisa que não tem explicação. Só mesmo quem tem este sonho é que sabe o que é que eu estou a falar. Quando um gajo é pequeno, a dimensão parece uma coisa diferente. Agora, depois de ver, começo a imaginar como é que, neste espaçozinho, e pronto, acho que isso influenciou muito na minha forma de viver e de saber, e da minha personalidade. Fui buscar aqui muito estas raízes. Eu comecei como tantos miúdos começam, né? Não nasci nos clubes grandes, nem comecei nos clubes de bairro, fui crescendo. Um bairro que vai ensinando a sobreviver e também a viver. Cássio, então pá, olha, está aqui o meu tio. Não, vem fazer uma reportagem comigo. Aí no primeiro clube que eu comecei. Estou bem? Está bom, tio? A ver se estava aí. As peças jogavam-se na vida de um avançado com uma história que é no mínimo rara. Já não vinha aqui há muito tempo.
É assim, estás batido. Há quase há 4 anos que eu venho para aqui. Está aqui o meu amigo. Oh, meu amigo. Está ali o jornal. Está tudo bem? Está tudo bem contigo? Está tudo bem, boa tarde. E este era um bairro onde havia 1000 caminhos para serem seguidos. Era um bairro pobre, onde muitos dos meus colegas daquela equipa, mais tarde, que seguiram caminhos que não deviam ter seguido, e infelizmente alguns deles acabaram por falecer, porque a droga era complicado, o álcool. O mal, o bem e o mais ou menos brigavam dia a dia. Só os sonhos fortes e os pulsos firmes faziam a diferença. Era quem esse? Henrique. Este era o meu primeiro treinador. Minha mãe entregou-me com 6 anos a ele. Está aí, faz o que quiseres dele. E ele passou uma paixão no futebol e ainda hoje é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Está um espetáculo, a categoria. Pois. Não é só o Cristiano Ronaldo que tem aqueles troféus todos, olha só aqui. Quantos é que tu ganhaste aqui? Eu acho que foi quase todos, já foi. Um miúdo que sonhava chegar a profissional, se calhar contra muito poucas probabilidades que as pessoas me davam, porque antes vir de um clube de bairro era complicado, mas foi um sentimento muito forte, primeiro de orgulho, de ver a felicidade da minha mãe. A minha mãe, quando me viu assinar contrato profissional, para ela foi uma coisa, era como se tivesse realizado um sonho, se calhar o sonho mais dela do que meu. E foi uma sensação maravilhosa. E dali tinha a certeza que só podia parar mesmo onde eu queria, que era na Primeira Liga. O Paulinho, na época ele está aqui, o Paulinho fazia os adversários ajoelharem-se ao pé dele. E depois apareceu o Ganga, outro grande jogador, apareceu o Pedro, apareceu o Tuia, tudo miúdos que em princípio, alguns que ainda andaram dessas equipas aí, depois não, pronto, era a vida. E fazíamos ali, punhamos o bairro a delirar. Era maravilha. Família toda vitoriana, não é? Tinha que ser. Meus irmãos, minha mãe, meus amigos, tudo Vitória de Setúbal. E a oportunidade de poder vestir aquela camisola, de os ver na bancada, foi para mim, foi o principal motivo que me fez vir para cá. E recusei algumas propostas muito melhores, mas nunca na vida podia dizer não a Vitória. O futebol é o terreno dos laços fortes. E já com 28 equipas no currículo, o Jardel de Viso espalha amizades como o vento espalha folhas. Como é que está? O tempo passa, mas as memórias ficam bem vivas. No Olímpico de Roma, os romanos ganharam ao Setúbal por 7-0. Primeiro golo aos 12 minutos por Aldair. Aos 14 minutos, mais um golo, desta vez Montella. Foi quase uma vitória. Isso foi... Só quem viveu aquilo é que pode contar o que se passou ali. Calhou-nos logo a fava. Logo, na altura, se calhar, não me devia enganar muito, mas era se calhar a melhor equipa do mundo. Totti, Del Vecchio, Montella, Júlio César, Cafu, Aldair, era uma coisa... Quando saiu a Roma foi... Meu Deus, foi demais. Imaginar-me a jogar no Olímpico de Roma, era uma coisa... Isso então era fora dos meus planos todos, era mais que o sonho. Tens umas histórias curiosas da tua ida a Roma? Sim, muito. O resultado é que não foi agradável, empatámos 7-0, acho eu. Mas foi... Mas cá, na segunda volta ganhámos 1-0. Mas tivemos uma história muito engraçada. Foi para mim também a primeira vez que joguei na Liga Europa, depois acabei por jogar mais vezes. Obviamente chegar e levar 7-0
não foi tão mal, porque o Benfica nesse ano levou 7 depois do Celta de Vigo e esqueceram o nosso 7 do Vitória, né? Mas é sempre uma situação não muito boa, mas faz parte do futebol. Ganhamos umas, perdemos outras. Quando nós entramos no balneário, o balneário era maior que sei lá, que a estação da Cagar do Oriente. Aquilo era uma coisa, para mim, ver aquilo era, lá ao fundo tinha um cesto com fruta e um termo de chá. O tempo estava assim mais ou menos, estava mau o tempo. E eu, com um bocado de frio, fui logo direto ao chá. Assim, vou pegar no chá, o mister entrou no balneário, começou aos gritos, "Epá, ninguém bebe isto!" Eu assim, tudo a olhar, assim, "Isto pode ter algum produto." Pá, aquilo foi uma risada tudo. A Roma estar a pôr produtos no nosso produto, no nosso chá para aqui. Tinha os melhores jogadores do mundo, mas foi espetacular. No estádio do Bonfim, o Vitória de Setúbal limpou a face. Depois da goleada de 7-0 sofrida em Roma, a equipa de Carlos Cardoso apostou em dar outra imagem. Foi assim possível ver um Vitória desinibido, com os olhos sempre postos na baliza adversária. O Carlos Cardoso, que era o treinador na altura, que a gente ainda está 0-0 e os adeptos começam a gritar no banco para pôr o Maqui. Começam a gritar, mete uma aqui, e ele olha assim, querem uma aqui, vai aquecer. Ao intervalo, o resultado de 0-0 era extremamente injusto. Justiça essa que acabou por ser feita neste lance, uma jogada de envolvimento do ataque do Vitória de Setúbal. E depois, Maqui, com este remate espetacular à entrada da área, a fazer o golo. Um grande golo de Maqui que tinha entrado na segunda parte. Pois é, vocês queriam o Maqui. E ganhámos 1-0 à Roma em casa. No campo, o Catarino é finalizador, mas no terreno do dia-a-dia distribui jogo na arte de contar histórias e de viver a vida. O Zé Pedro, o adjunto do Silas, que nunca foi meu colega, foi meu adversário, Martábuas, é difícil enumerar todos, são muitos, são 28 clubes, é muita gente, é um bocado até injusto estar a falar de alguns, falei daqueles só porque são mais conhecidos. No aniversário da minha filha, que faz anos a 4 de fevereiro, e chega-me o Catarino na casa e dá a volta àquilo tudo, de salto alto e de lingerie, de fio dental, que é uma coisa que ele gosta do carnaval, e estamos a falar, mas foi tipo numa brincadeira, e hoje... Fosse o bairro todo em... Fogo, aquilo saiu tudo, era tudo em alvoroço, mas era uma coisa que ele adora, e agora depois da mãe falecer ele disse que acabava a Lady Cata, e pá, isso dessas temos mais histórias. No final da carreira, onde fui jogar para Santana, um clube da Madeira, e aquilo é uma terra pequena, e a gente morávamos numa vivenda com 4 jogadores. Eu, um brasileiro, mais 2 rapazes do Norte, sim. E nessa altura eu estava a tratar de me vir embora. E eles tinham ido jogar ao continente e eu não fui, fiquei a arrumar as minhas coisas para me vir embora. O que é que eu me lembrei de fazer? Vou fazer aqui uma brincadeira, então o que é que fiz? Revirei a casa do avesso. Pus o frigorífico na sala, pus as camas viradas ao contrário, troquei a casa toda. E para completar o ramalhete, fui buscar uma cabra que havia lá para estar ao pé da casa, lá no terreno, e pus dentro de casa com água e vim embora. Quando eles chegaram, só recebia mensagens, chamarem-me tudo. Desgraçado, a casa está toda cagada. Epá, foi demais, eles a mandarem fotos da casa, foi espetacular. Ele é super divertido, super carinhoso, super amigo, um verdadeiro animador, um contador de histórias. Pronto, isso depois também acaba por contagiar, e em qualquer situação que nós estamos juntos é paródia total. E eu sempre gostei de ter aquela, no balneário, que os jogadores sentissem, os meus colegas sentissem que era bom ir para ali, iam para casa e já estou desejando amanhã ir para o balneário só para ouvir as brincadeiras daquele gajo. E é isso que eu tento fazer, tentei sempre fazer como jogador, por isso os balneários comigo nunca há tristeza. Como jogadores, né, dispensam apresentações, não é? Uma canhota destas já não há muitas por aí, e este tubarão aqui, apesar de parecer uma almôndega com braços, voava, que era uma coisa maluca. Isto tinha uma elasticidade que era
E pronto, para mim é um prazer enorme ter amigos destes. Lá vai Griezmann, pode fazer o 2-1 para a França, Griezmann, toma balanço Griezmann, muito concentrado, Griezmann tira para a esquerda, golo! Está. É golo da França! Já está, vão ser campeão. E a viagem de Catarino é uma travessia por estradas travessas. Uma das coisas que nos fez vir cá foi tu estares à procura do Gol 300, mas teres um motivo para isso. Sim, o motivo é o mesmo, é aquele, vai dar tudo a mesma coisa, né? O motivo é uma promessa que fiz à minha mãe no dia que ela faleceu. É um objetivo que ele vai com tudo e tentar realizar. Se calhar não tem muita importância para as outras pessoas, mas para mim tem a importância toda. Por isso é que eu ainda ando aqui. Esta foto para mim ficou demais. Pus uma toalha, um cadeirão aqui, uma toalha de praia com bronzeador, uma Coca-Cola, um chapéu e deitei-me aqui em fato de banho e tivemos aqui um bocadinho a fazer que estávamos numa praia. Ela ria, às vezes perguntava, isto é para quê? Vai pôr no Facebook para as pessoas verem qual é a nossa praia, qual é a minha praia preferida é estar aqui contigo. Passados uns anos descobri o aspecto mais importante da minha vida, porque eu até aos 14 não sabia, né? Tinha a ideia de que a história era que a minha mãe me tinha contado, que era o filho que tinha metido muito tarde, aos 50 anos, antes. E mais tarde eu descobri que tinha sido adotado, porque encontrei um papel do tribunal, à procura de umas fotos qualquer, com 14 anos, descobri uma foto um papel do tribunal com a história toda. Esta é a marca mais... Esta é a camisola mais marcante, é esta. Está sempre na pele. No dia que nasci, a minha mãe morreu no parto. Faleceu no parto. Nunca a conheci. E depois voltei a nascer 17 dias depois. Quando caí nos braços da minha mãe. Me adotou e que me deu a vida que eu tenho hoje. E que me fez aquilo que eu sou hoje, é o espelho daquilo que ela era. Também ensaiámos aqui um presépio de Natal, o meu filho deitado numas palhas, eu de José, com uma grande barba, com o rajado, a minha esposa de anjinho, com uma ovelha, fomos buscar uma ovelhinha pequenina, como eu sou que tem, verdadeira, e metemos aqui ao colo dela e tirámos até nessa fotografia ali depois e ficou impecável, ficou espetacular. Estive ali 20 minutos a ler aquilo e aquilo bateu no lado positivo. Se eu já tinha orgulho de ser filho de quem era, fiquei ainda com mais gratidão por aquilo que ela tinha feito para mim. E de todos os irmãos é o único que era adotado e era o que tinha mais, não digo dos outros, mas ele era o que sentia mais a relação com a mãe e foi de todos esses aspectos. Claro que é uma história que choca um pouco, mas ao mesmo tempo torna-se bonita devido ao que aconteceu depois disso, até a mãe agora falecer, toda essa situação, tornou-se uma história gira e de duas pessoas que se adoravam mutuamente. Uma pessoa com 50 anos, com os filhos já criados, está-se a meter num embrulho daqueles, estar a ter que criar mais uma criança não é fácil. E a maneira como ela, porque a minha mãe só tinha olhos para mim, e os meus irmãos, os filhos biológicos dela sabem disso e é uma coisa que me fascina saber, eles nunca tiveram um pingo de ciúme, porque a minha mãe literalmente só tinha olhos para mim. E pronto, foi uma situação que mexeu muito com a minha vida, mas que me aproximou ainda mais da minha mãe e que me fez ainda pensar que eu nasci por algum motivo e porque é que tinha que ser assim, e porque é que tinha que ser entregue àquela pessoa. E pronto, daí a minha relação com a minha mãe de ser uma coisa que ultrapassa a simples relação de mãe e filho. É uma coisa que ultrapassa. Ela tinha muito medo que eu soubesse que não era filho dela e que se calhar quisesse conhecer o outro lado. Isso nunca aconteceu.
Isso nunca aconteceu. Nunca quis misturar as coisas, até porque nunca conheci ninguém do outro lado. E naquela altura prometi a mim próprio que era duas coisas que nunca ia fazer. Era que a minha mãe soubesse, até o dia da morte dela, que eu sabia e que nunca lhe ia dar nenhum desgosto na vida. Catarino está sem clube, mas devido a outros desafios. Portanto, fui para o Torrense, aceitei o convite porque achei que era uma oportunidade e o Torrense também é um clube que foi muito importante na minha carreira e achei que era uma oportunidade boa e não podia dizer que não. Só que deixei de poder jogar os domingos, porque o Torrense joga ao domingo, eu para jogar numa distrital teria obrigatoriamente de jogar ao domingo e é complicado jogar. Consegui jogar, se calhar nestes 3 anos consegui jogar 5 jogos e entretanto fiz mais 4 golos ou 5 antes, portanto faltam-me 4. E o treinador adjunto do Torriense sofre a bom sofrer com saudades do amor que está ali ao pé. Vê-los treinar e não poder entrar, rói-me todo por dentro. Quando o mister me diz, pá, entra aí um bocadinho para fazeres parte aí de uma equipa que falta ali um jogador ou que ele se lesionou, para mim é uma alegria, ele sabe disso, é uma alegria, parece que ganho o dia. E pronto, é isso que me falta basicamente, é continuar a ser feliz, que era no fundo aquilo que a minha mãe sempre lutou, para que eu fosse feliz. Foi antes de um jogo da Taça Portugal. Pedi ao mister, ao treinador do guarda-redes, vamos fazer uma brincadeira ao sábado, deixa-me dar o treino aos guarda-redes. Diz eles que eu vou fazer um treino especial. Então o que é que eu fiz? Pus três cones, assim à frente, os 3 na baliza e pus 3 cones. E o que é que fiz? Eles tinham que vir, tinham que sair em pique, destapar o cone e eu fingia que ia arrematar uma bola. Eu tirava um cone ali para a direita e eu estava para a direita, supostamente. E então o que é que eu fiz? Pus 3 ovos, um ovo em cada cone. Porque eu chamo eles galinhas, nunca de frangos, aquelas coisas. A gozar com os guarda-redes. Olha, falar em galinhas, chegaram a 3. Já, ok. E tu dizia agora, e eles saem da baliza todos, destapam os cones, estão 3 ovos e começam a tirar a milha assim. Pá, tudo a rir, pá, uma palhaçada, os gajos já estavam à espera. Depois acabou por ser, depois no dia a seguir jogámos com o Nacional, eliminámos o Nacional não tem a ver, né? Mas é uma forma de antes de descomprimir para um jogo que era importante e acabou por ser uma cena engraçada. A família e os desafios do futuro são o elixir da vida de Paulo Catarino. Felizmente tenho bom suporte, tenho a ajuda também da minha mulher e também estou como adjunto do Torrense, já vai fazer 3 anos e as coisas estão agora é partir como fosse no futebol, agora é tentar chegar o mais alto possível nesta carreira de treinador, que eu antes entrei agora como adjunto, né? Faço parte de uma equipa técnica, com muito prazer e com muito orgulho, do Torrense, e é tentar aprender com as pessoas que lideram, que sabem mais que eu, e quem sabe um dia mais tarde, não agora, porque agora não está na minha ideia ser treinador principal, mas se calhar um dia mais tarde poder transmitir as minhas ideias, aquilo que eu penso do futebol, se calhar a outros jogadores, né? Acabei por ser pai aos 27 anos, mas é o meu golo que eu marquei fora do campo, é isso. Os guarda-redes podem serenar para já porque o avançado, que tem 296 golos, ainda estuda ao mercado. A meta é a mesma de sempre, chegar aos 300 golos. Se for para correr muito, estou fora. Se for para fazer gol, estou dentro. E de mim já sabem, venho aqui para trabalhar e dar um... Não, é para fazer gol. Ponto. Tem que ser ao sábado. Tem que ser ao sábado. Céu! Pois, qualidade de guarda-redes que eu tenho. Fogo. Basicamente e simplesmente me amava. Era só isso. Era só o que eu precisava de ouvir. Não precisava de ouvir mais nada.